Oi pessoal, paz, tudo bem? Eu recebi uma dúvida, esses dias atrás e eu achei legal gravar um vídeo sobre isso ao invés de só responder ali na postagem. Que a pessoa perguntou, mas como que você ouve o Espírito Santo? É uma voz, você escuta? E eu achei muito importante responder isso, porque eu também tinha essa dúvida logo que eu me converti, as pessoas falavam assim, porque eu ouvi o Espírito Santo, porque o Espírito Santo me falou. E o que eu achava no começo? Eu achava que era uma voz física, uma voz audível, que a gente escutava realmente, que vinha uma voz do céu. Só que quando a gente fala que o Espírito Santo está falando com a gente, não é exatamente isso, tá? Primeira coisa, você precisa entender que a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, o que a Bíblia fala? Que Deus vem e faz morada em você. Então, Ele mora dentro de você. A Bíblia fala que você é o templo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está morando dentro de você, tá? Então, como que essa voz vai ser? Essa voz que o Espírito Santo fala muitas vezes é uma voz interna, tá? Então, por exemplo, é como se Ele falasse dentro de você ali, na sua imaginação, na sua mente. Então, sim, muitas vezes a gente não consegue discernir porque parece coisa da nossa cabeça, sim, tá? Então, as primeiras vezes que o Espírito Santo fala, talvez você pode, talvez você pode nem entender que é Ele falando. E eu confesso que até hoje, quando eu tô muito distraída, o Espírito Santo fala comigo e eu não percebo que é Ele e eu acho que é coisa da minha cabeça, tá? Então, por exemplo, algumas coisas assim, que aconteceram comigo que eu fui percebendo, eu falei, nossa, é o Espírito Santo falando comigo. Um exemplo, eu tinha comprado um pó de rosto, e a cor não deu certo pra mim. Então aquele pó ficou ali, por algum tempo. Um dia eu achei aquele pó e falei, nossa, tá aqui, eu não vou usar porque não deu certo pra mim. Eu acho que eu vou dar pra alguém. E daí veio na minha mente assim, dá pra fulana, dar esse pó pra fulana. E eu falei, eu vou dar. Daí eu procurei ela no final do culto e eu falei, olha, esse pó aqui eu comprei, não deu certo, você quer? E ela falou assim, Deise, eu pedi isso pra Deus, o meu pó acabou, eu estava sem dinheiro nenhum pra comprar e eu pedi pro meu pai, que é Deus, eu pedi, pai, poxa, eu queria um pó, será que o senhor podia me dar? E daí, por uma coincidência, o primeiro nome que veio de uma igreja de 500 pessoas foi ela, Então não foi uma coincidência, foi um exemplo que o Espírito Santo falou para eu dar aquela maquiagem para ela. E antes que você pense, será que o Espírito Santo se preocupa com isso? Gente, a Bíblia fala que os nossos fios de cabelo estão contados. Leia lá Salmo 139, que Davi fala assim, olha, os seus pensamentos sobre mim eu não posso nem contar. Então Deus se preocupa sim com as pequenas coisas do nosso dia a dia. Deus, Ele presta atenção, sabe? Às vezes coisas que você talvez acha boba, mas não é para Deus, Ele ama você, Ele se preocupa assim com pequenas coisas do dia a dia. E você pode ficar surpreendido com como que muitas vezes o Espírito Santo quer se envolver na nossa rotina, como, sei lá, no nosso dia a dia, A gente fala que o Espírito Santo fala só numa conferência, não, Deus é simples, Ele fala em coisas do dia a dia. Então, por exemplo, esses dias mesmo, eu tava ralando cenoura e eu com um sentimento assim, eu vou cortar o dedo, e eu falei, e eu continuei ali fazendo e eu cortei o dedo. Então o que era? Era o Espírito Santo me avisando que não era para eu estar cortando a cenoura daquele jeito. Então talvez pode parecer bobo para você, mas não é. O Espírito Santo ele gosta de se envolver nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Então como que isso parece? Parece muitas vezes uma voz interna. Como eu falei, ele está dentro de você, então ele vai falar dentro de você, ele vai parecer a sua própria mente mesmo. Então como que você vai perceber isso? Com o tempo e com a intimidade com o Senhor. Conforme você vai indo na sua caminhada, o Senhor, enfim, você vai percebendo como que é a voz do Espírito Santo. Tá? Então muitas vezes pode ser uma frase que vem na sua mente, ou pode ser uma imagem. Na minha mente muitas vezes vem filmes, não só uma palavras, mas às vezes vem filmes, vem imagens, mas é como se realmente fosse a sua própria mente mesmo, isso soa como sua própria mente. E eu queria dar 3 dicas para você ouvir melhor o Espírito Santo. A primeira coisa
muito importante você ficar com essa expectativa, tá? Então, espere por isso, peça isso, né? Fala, Espírito Santo, fala comigo, fala comigo, tá? Então, a primeira coisa, tem essa expectativa, porque muito provavelmente o Espírito Santo fala com muitas pessoas que a pessoa às vezes nem sabe, né? Às vezes nem prestou atenção, por quê? Porque às vezes ela não sabe que o Espírito Santo fala com ela. Então, tenha essa consciência, o Espírito Santo quer falar com você, tá? Então, se atente a isso, fique nessa expectativa, né? No seu dia a dia, igual eu falei, às vezes, poxa, no seu dia a dia, nas coisas que estão acontecendo ali, né? Sei lá, às vezes você perde uma chave, você ora, Espírito Santo, onde que está essa chave? E daí vem na sua mente o lugar para você procurar e você vai lá e procura estar exatamente ali, tá? Então fique nessa expectativa, peça para o Espírito Santo falar com você, tá? Uma segunda coisa que você pode fazer para você começar a aprender a ouvir o Espírito Santo é silêncio, tá? Às vezes a gente fala tanto e o tempo todo que a gente não para escutá-lo, tá? Então, eu já falei aqui sobre como que eu tenho visões, né? E como que eu treinei para eu ter essas visões, assim, para eu conseguir discernir. Eu ficava quieta em silêncio. Quantas e quantas vezes eu apagava a luz do quarto, sabe? Tipo, deixava só uma penumbra assim para me concentrar, fechava o olho e me concentrava, e nisso eu começava a perceber melhor aquelas visões. Então, às vezes você vai ter que ficar quieto, né? Então, principalmente no seu momento de oração, né? Então, ore em línguas, ore com entendimento e fique quieto na expectativa do que o Espírito Santo quer falar para você, tá? Então, faça isso. Comece a fazer isso nos seus momentos de oração. Você ora, tá? Eu não tô falando, gente, para você limpar a sua mente, uma coisa meio nova era, não é isso, tá? Então, assim, esses momentos que eu falei, como que eu ficava em silêncio? Eu ficava orando em línguas baixinho, ou, enfim, eu colocava uma música e eu me concentrava naquela música, eu ficava com a minha mente em Deus, né? Mas eu ficava em silêncio, eu não ficava falando, tá? Então, fique em silêncio. Tenha o seu momento de oração e fique quietinho. Fala, Espírito Santo, fala comigo. E fique quietinho. Tá? É impossível, eu duvido que se você começar a fazer isso, ele não vai querer falar com você, ele quer falar com você, ele ama você, tá? Então faça isso, fique em silêncio. Uma outra coisa que pode te ajudar, que me ajuda muito também, é jejum, tá? Porque assim, o jejum, ele fortalece o nosso espírito, certo? E ele mortifica a nossa carne. Então muitas vezes a gente não ouve o Espírito Santo porque a gente está carnal demais, a gente está ocupado muito com as coisas do mundo, com as coisas da carne, e o Espírito Santo é um espírito, então ele muitas vezes fala no seu espírito e às vezes a gente está muito carnal que a gente não consegue escutá-lo, tá? Então, períodos de jejum, sabe, muitas experiências que eu tive com Deus, e eu realmente percebo que quando eu estou em jejum eu ouço melhor o Espírito Santo, então faça jejum. Se eu não me engano, eu acho que eu tenho um vídeo aqui falando sobre jejum, como é e como que você pode começar, ok? E uma outra coisa também, que isso eu descobri no livro A Batalha da Mente, da Joyce Meyer, que é um livro que eu indico muito, que ela falou sobre o estado da nossa mente, né? Porque assim, o Espírito Santo ele vai falar com a sua mente, ele não vai falar com o seu joelho, com o seu cotovelo, ele vai falar na sua mente, certo? Então, a Joyce falou nesse livro, né, que por exemplo, uma mente muito ansiosa ou uma mente muito preocupada, enfim, existem condições da nossa mente que fazem com que a gente não consiga escutar, né? Então, às vezes você está até quieto, né? A sua boca está quieta, mas você está pensando um milhão de coisas, E muitas vezes, como o Espírito Santo fala, é um sussurro suave, tá? Ele não grita, é um sussurro suave, né? Lembra lá em Elias, né, que ele fugiu na caverna e, enfim, teve várias coisas, mas Deus não estava ali e de repente o Espírito Santo veio num sussurro suave. Então, o Espírito Santo fala num sussurro suave. Então, se a sua mente está com um turbilhão de coisa, sabe, preocupação e pensando um monte de coisa, você não vai conseguir escutar, tá? Mas se a sua mente estiver em paz, se a sua mente estiver pura, enfim, faça da sua mente uma estufa, um lugar para cultivar realmente que o Espírito Santo se sinta à vontade ali de falar com você, tá? Então, esses são os meus conselhos, tá? Enfim, gente, são conselhos, não são fórmulas, tá? Na verdade, muitas coisas assim, em relação a Deus, eu acho que não existe fórmulas, é você com o tempo, você cultivando isso, você conversando e tentando ouvir o Espírito Santo, você na sua intimidade, que bem no fim, é isso que vai dar certo, né?
enfim, Deus quer ter um relacionamento com você, esteja consciente disso, esteja consciente de que o Espírito Santo quer falar com você e se atente para isso, tá bom? Seria isso que, em nome de Jesus, eu peço que você tenha muitas experiências com o Espírito Santo, de ouvir a voz dele, que em nome de Jesus os seus olhos e os seus ouvidos espirituais estejam abertos em nome de Jesus. Amém? Seria isso, pessoal. Deus abençoe e até a próxima.